de pé, abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Atos dos Apóstolos fica depois do Evangelho de João, e no começo do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do verso de número 8. Nessa igreja nós não projetamos o texto no telão para motivar os membros a trazerem consigo as suas Bíblias. Usamos a Nova Versão Internacional. Diz o texto: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licanônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que deles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor e por ela, irmãos, damos graças a Deus. Você pode se assentar, teremos mais um cântico. Caminhar seguro na luz.
Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo entre nós. Somos parte da família de Deus aqui em Casa Forte. Somos a nova vida. Materialismo é o estado do homem que se afastou de Deus. Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. A frase "surpreenda-se" é do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Nós estamos vivendo num tempo onde instaurou-se uma espécie de vácuo existencial. Eu digo isso porque a Idade Moderna, iniciada com a Revolução Industrial e tão profundamente marcada pelo cientificismo, seguida da contemporânea, que nos trouxe o relativismo, não deu conta de atender aos anseios humanos. Estamos então no limbo entre o nada e o quase, entre o agora e o ainda não. A impressão que me dá é que ficamos dependurados como um pêndulo, oscilando entre os postulados de Descartes, que alçou a ciência e a tecnologia como única fonte de explicação de tudo o que existe, criando assim uma espécie de religião dos céticos, e Søren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, que de forma reducionista, na minha percepção, afirmava que o indivíduo é o único responsável em dar significado à sua própria vida. Bom, acrescente-se aí também a filosofia relativista, que nos coloca diante da flexibilidade das verdades morais, religiosas, políticas e sociais, que assumem valores diferentes de acordo com a época, o lugar, o grupo social e os indivíduos. Tudo é impermanente. Atingimos a relativização do absoluto, a vida construída apenas sobre a aparência. O contrafluxo seria o que afirmou Pierre Reverdy: a ética é a estética do lado de dentro. Na verdade, a humanidade parece estar encurralada, presa por 300 anos de história, tendo de um lado o século XVIII e o secularismo, e do outro o século XX com o existencialismo. Bem definiu nosso tempo George Carlin, escritor americano, que afirmou o seguinte: fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. Limpamos o ar, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não os nossos preconceitos. Escrevemos mais, porém aprendemos menos. Planejamos mais, não obstante, realizamos menos. Estamos na era do homem grande, de caráter pequeno, lucros acentuados e relações vazias. Como não termos as respostas e soluções para esses anseios, nós nos tornamos franco-atiradores, suicidas sedentos em busca de um gole de vida. Laia afirmou que quando não se tem nada a perder, deve-se arriscar tudo. Então vivemos a total desumanização, a dessignificação do ser, e em busca da satisfação e da plenitude, de nos realizarmos e sermos bem-sucedidos, acabamos nos escravizando ao que chamo de tirania da felicidade. Ou seja, você tem que ser feliz, custe o que custar. Trata-se de uma espiral que nos oferece de um lado o supérfluo e do outro o banal. É o hedonismo repaginado para o homem do século XXI. Pois bem, é justamente nesse vazio,
nessa ausência de sentido e propósitos para a existência, que a religião apareceu como salvadora da pátria. E aqui eu estou me utilizando de Marx e de Nietzsche, que postularam religião como alienação, ópio da consciência, desvirtuamento do sagrado, forma sem conteúdo, rito que virou mito, dogma algemado, fé transformada em negócio, igreja como confraria e sacerdotes como traficantes de influência. Quando se tem essa ambiência, quando se vive nesse ambiente prevalente, nesse ethos insalubre, quando se respira essa espiritualidade patológica, criadora de uma fé de epiderme, que se apoia num verniz ético e em asepsias comportamentais, o que temos como resultado, sabe o que é? É apatia, é falta de compromisso, de zelo, de amor, de temor, de paixão, de objetivos, de renúncia, de negação, de cruz, de tudo o que o Evangelho é e propõe. O que vejo hoje é o cristianismo como fenômeno sócio-religioso, vivendo o self-made religion, a espiritualidade self-service, no modelo faça você mesmo. Pague e pegue. Um produto de consumo vendido nas prateleiras do mercado da fé. E eu fico pensando, não seria melhor dizer pague e peque? É um cristianismo onde milagre tem dia para acontecer. Demônio virou ator de circo eclesiástico. Culto transformou-se em show, dízimo em prestação compulsória para o translado até a eternidade. E pastor feiticeiro do sagrado, fazendo mandingas e pirotecnias performáticas para entreter a plateia que, em pavorosa, pede bis. Só tem um problema em tudo isso. É que nada do que eu afirmei é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso as igrejas estão lotadas de gente de coração e alma vazia. Por isso tanta apatia, tanta avareza, tanta infelicidade, tanta ambiguidade, tanta acomodação, tanto inconformismo, tantos desencontros. Por isso encontro todas as semanas no meu gabinete pastoral jovens marcados por separações, mulheres humilhadas, homens desconjuntados, profissionais perdidos, cidadãos desorientados, gente que não sabe qual é o seu papel no mundo, o que fazer da vida, se há algum motivo para existir, que desafios lhe foram confiados. As perguntas mais elementares ainda continuam sem resposta, desde os gregos que começaram a fazer essas questões. E pior são os que estão na igreja. Gente que congrega há 5, 10, 15, 20 anos, mas não sabe de nada. Nunca leu sequer o Novo Testamento, não ora, não adora, apenas cumpre o que eu chamo de script semanal, de visita ocasional a um templo qualquer, onde se oferece uma ração disfarçada de boa nova. É a desgraça embalada como graça, o espólio travestido de misericórdia, a alienação sendo vinculada como promotora da paz e do bem. Essa manhã, tendo a Escritura aberta, eu quero lhe convidar a analisar os contornos do texto de Lucas, narrando a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Ele vai nos revelar um episódio vivido numa sociedade tão distante da nossa, mas que por outro lado tem tantas semelhanças. E eu tenho convicção de que essa passagem vai nos descrever aquilo que é a verdade daquilo que não é. Vai nos mostrar sem temores ou pudores que quando os homens se tornam deuses, o Evangelho se transforma em religião.
E creiam-me, essa religião mata. Mas eu não quero prosseguir sem convidar você a um instante de oração. Baixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Expostos à tua palavra, Senhor, que a tudo prescruta e vai no mais íntimo do nosso ser, entra pelos escaninhos da nossa alma e envereda pelos labirintos do nosso coração e chega até os depósitos sombrios da nossa consciência. Eu te peço que o teu Espírito nos traga revelação e entendimento e faça aquilo que oratória alguma, nem homem nenhum pode fazer, que é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Faça isso para que Jesus seja glorificado. E é no nome dele, com o perdão dos nossos pecados, que nós pedimos. Amém. Meus amigos e irmãos, eu queria, antes de qualquer coisa, convidá-lo a entrar dentro dessa cena. E digo isso porque essa cena está há quase 2000 anos de mim e de você. E ela tem uma série de contornos que não estão no texto. Por isso, para você entender o texto, eu preciso convidá-lo a participar da cena, como se você fosse um personagem que naquele dia estivesse no templo de Júpiter, assistindo da entrada da cidade, 2 transeuntes que se chegam com uma mensagem que ninguém conhecia e começam a anunciar essa mensagem ao povo. A cidade de Listra era uma antiga cidade grega que havia se transformado em província romana da Licônia, situada no sul da Galácia. A sua população era predominantemente grega, mas tinha também judeus. E a sua cultura era greco-romana, uma vez que possuía a influência do helenismo, que era o Zeitgeist, que era a cultura vigente, que era o que dava molde àquela sociedade em termos de produção cultural, filosófica, intelectual e inclusive religiosa. Na entrada daquela cidade de Listra estava um suntuoso templo que havia sido construído para Júpiter e Mercúrio, que correspondiam no panteão romano aos deuses Zeus e Hermes, respectivamente. Pois bem, das muitas lendas e mitos gregos que influenciavam aquela cultura, havia o de que, em tempos remotos, Júpiter e Mercúrio haviam visitado a cidade em forma humana, disfarçados assim de viajantes, e que, sendo recebidos pelos moradores, acabaram delegando a estes a incumbência de se tornarem guardiões desse templo. Um outro dado importante que você precisa conhecer para compreender o texto é o fato de que Jesus encarnou como figura humana em um mundo que possuía lei romana, filosofia grega e ética judaica. E era justamente essa confluência de fatores, todos impregnados no inconsciente coletivo daquela geração, que fazia com que o momento se tornasse propício à divulgação do Evangelho. Por isso, a Escritura diz que Jesus vem na dispensação dos tempos. Ou seja, não era uma mera coincidência, mas o cumprimento do propósito eterno do Deus que providencia e que tem todas as coisas sob o seu controle. Naquele mundo também havia um vácuo existencial. Havia uma inquietação subliminar, havia um incômodo subjacente. Esse talvez tenha sido um dos motivos de uma das mais célebres perguntas das Escrituras, quando Pilatos, interrogando Jesus, lhe pergunta: mas o que é a verdade? Porque por 600 anos os filósofos estavam procurando a verdade, estavam em busca da verdade. E, curiosamente, Jesus não respondeu aquela pergunta.
Porque a verdade não é um método, ela não é um conjunto de postulados, uma filosofia, nem mesmo uma doutrina. A verdade é um caminho, e só pode ser experimentada se o caminhante se puser a caminhar. A cultura helênica, é sabido, estava recheada de escolas filosóficas que buscavam dar à vida um significado, que tentavam encontrar essa dita verdade. Desde o século VI, antes de Cristo, os pré-socráticos já discutiam tudo isso através dos seus pensadores. Como é possível alcançar a felicidade plena? Agora, sabedores dessas implicações, que são não só sócio-históricas, mas também são culturais e religiosas, e por que não dizer filosóficas, vamos agora mergulhar dentro do texto. No texto que nós lemos de Atos, capítulo 18, nós nos deparamos com um fato histórico inédito. Paulo e Barnabé, que são dois apóstolos da igreja, são enviados pela comunidade de Antioquia para o que foi designado como primeira viagem missionária. Eles foram falar sobre as verdades do Evangelho para além daquele local onde a fé havia sido vivida mais intensamente. Eles viram que em Jerusalém as coisas já estavam encaminhadas, que ali estavam os homens que haviam estado mais intimamente com Jesus, e por isso se lançaram para alcançar terras distantes e pessoas que ainda não conheciam esses valores e essas verdades. E aí eles chegaram nessa cidade de Listra, como eu bem citei no começo. Mas ali não tinha sinagoga. E normalmente o judeu, quando chegava em algum local, ele procurava uma sinagoga para ali poder ensinar. E como não havia sinagoga, eles começaram a pregar no meio da rua mesmo. E foi juntando gente. Porque aquela doutrina era diferente. E olha que Paulo não estava falando para qualquer um, não. Para você atrair a atenção de um grego, com 600 anos de cultura estoica, epicurista, cética, cínica, e todas as escolas de Platão, Aristóteles e Sócrates, não era qualquer bobagem que atraía a atenção deles, não. Mas aquele discurso, aquela fala, aqueles valores, fez com que as pessoas fossem se amontoando em torno deles. E naquela multidão havia um homem que era aleijado de nascença. Ele estava ali em algum canto. Na verdade, ele vivia ali, ele estava à margem da vida, ele estava à beira do caminho como o cego de Jericó. Ele estava ali há muito tempo, não obstante estar diante do templo de Júpiter, mas Júpiter nunca tinha feito nada por ele. Nem Zeus tinha feito nada por ele, nem Hermes tinha feito nada por ele. Ele continua sendo aleijado. Ele continua sendo um homem incompleto, ele continua impossibilitado, sobretudo numa cultura onde o diferente é aquele que está amaldiçoado pelos deuses, onde o diferente é aquele que está exilado da vida, ele está execrado pela sociedade para viver à margem. Pois bem, enquanto Paulo está pregando, ele olha para esse homem e os seus olhos estão cheios de lágrimas, o seu coração está ardendo, ele está olhando para Paulo com uma fixidez e uma intenção de quem diz: olha, você está falando, está acendendo dentro de mim um fogo. E o texto diz que, vendo Paulo que ele tinha fé para ser curado, disse: levante-se e ande. E o sujeito deu um salto e começou a andar. Bem, aí já não era mais um discurso apenas, aí já não era mais uma doutrina apenas, aí já não era mais uma filosofia apenas, mas aí havia acontecido uma coisa extraordinária. Aí havia acontecido um milagre. Aí havia acontecido uma coisa que está para além do físico, porque já é metafísico. Aí havia acontecido uma manifestação que só pode acontecer de cima para baixo, ela não acontece de baixo para cima. E o que
aconteceu, imediatamente todo mundo ficou em polvorosa. A cidade entrou em colapso. E aí o sacerdote, ouvindo o que havia acontecido, estava lá no templo. Ele pegou, saiu correndo do templo e trouxe com ele um boi, e trouxe com ele flores e oferendas para depositar aos pés de Paulo e Barnabé, porque imediatamente ele pensou que era novamente uma visita de Zeus e de Hermes, como naquela cultura já se havia estabelecido. Ele disse: olha, esse é um fato extraordinário. Nós estamos novamente recebendo a visita de Zeus e Hermes, e esse é um sinal miraculoso. Nós temos que oferecer a esses deuses algum sacrifício, nós temos que recepcioná-los. E aí Paulo e Barnabé têm uma ação que é uma ação contundente e é surpreendente, porque eles rasgam as suas vestes, e esse ato para o judeu é um ato extremo. Quando o judeu rasga a sua roupa, ele está dizendo que ele em absoluto pode aceitar aquele fato ou aquela circunstância, porque ela vai muito além do que é possível, do que é racional, do que é tangível, do que é mensurável, do que é aceitável. E mais, ele reúne as pessoas e diz: olha, não façam isso, porque nós somos homens iguais a vocês. Não obstante nós sermos portadores de uma boa nova, nós viemos anunciar a vocês o Deus que criou os céus, a terra, o Deus que fez todas as coisas e que encarnou no seu Filho e andou entre nós e nos propõe uma ressignificação na nossa vida. E esse homem que agora vocês veem, que era aleijado, está andando não por causa de mim, nem por causa de Barnabé, mas porque teve fé e acreditou nessa mensagem desse Deus que opera milagres e maravilhas. Ah, mas não adiantou não, meu amigo. Porque havia já uma catarse. Aquele era um fato que não via-se todo dia. E por mais que Paulo e Barnabé negassem o fato de não querer, em hipótese alguma, serem cultuados como deuses, eles estavam ali oferecendo flores e trazendo sacrifícios e trazendo holocaustos e fazendo todo aquele ritual cerimonial, cultual para eles, como se eles fossem deuses. Pois bem, agora aqui nós temos todos os ingredientes para que se construa a tragédia, ou se permita que se revele a graça de Deus. É um caminho bifurcado. Dependendo do que se faça, a partir de então nós teremos ou a boa nova do Evangelho sendo anunciada, como elemento de ressignificação da vida, ou a velha religião sendo ressuscitada, e mais, sendo reacendida nos corações das pessoas. E aí a atitude de Paulo e Barnabé muda em definitivo o rumo ao qual aquele povo estava sujeito pelas crendices e mitos já instalados em suas consciências e corações através de uma herança cultural. Eu quero lhes fazer uma pergunta essa manhã. Quais são os mitos que se instalaram no seu coração? Quais são as sensações que se infiltraram em sua alma? Quais são os conteúdos que se alojaram em sua consciência? Quem faz a sua cabeça? Talvez você, até de forma inocente, me diga: quem faz a minha cabeça sou eu. Você acha? Você acha que você é quem faz a sua cabeça? Você acha que você não é um produto da cultura, das ideologias e até mesmo da religião? Me responda com convicção, se você puder. Essas verdades, as quais você crê e pelas quais você vive, elas são ou não são o Evangelho de Jesus de Nazaré?
Esse texto nos fornece o que eu chamo de anatomia, os contornos daquilo que existe como elemento de significação do Evangelho. E será a partir dele que eu quero lhes transmitir essas verdades. Se naquela manhã Paulo e Barnabé quisessem, eles poderiam se usufruir daquela situação. E ali eles criariam ou recriariam uma nova fé para aquele povo. Porque quando os homens se tornam deuses, o Evangelho se transforma em religião. Eu quero lhe trazer alguns pontos para tentar lhe ajudar a discernir se aquilo que você encarna no chão da terra, se aquilo que você vive ou aquilo que você afirma crer, de fato é o Evangelho, ou se é uma outra doutrina que parece, mas não é. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que o Evangelho é o indutor da fé para todo aquele que deseja ser restaurado por Deus. Se você quiser acompanhar Atos capítulo 14, todos os pontos estão no texto, versos de 8 a 10. Diz o seguinte: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Eu quero lhe dizer, em primeiro lugar, que o Evangelho é o indutor da fé para todo aquele que deseja ser restaurado por Deus. Se o homem está enfermo, não é de hoje. Ele é um aleijado de nascença. Ele está toda a vida ali na mendicância. Ele é o homem, conforme nós já tratamos em outros textos, como do aleijado do tanque de Betesda, na última quarta-feira. Ele é um homem que aquele aleijão já se transportou do mundo físico para o mundo emocional e do mundo emocional para o mundo espiritual. O seu aleijão está para muito além de uma deformidade no corpo, porque a doença já se apegara a ele, a doença já fazia nele contornos na sua psique, a doença já havia se instalado nos seus sentimentos, nas suas emoções e nas suas percepções. E aquele homem vive nessa cultura que está recheada de um vazio existencial. Aquele é um homem que é arquetípico, porque ele representa aquela sociedade. Ele é um homem impedido de andar. Ele é um homem impedido de avançar. Ele é um homem impedido de se mover. Ele está preso num labirinto de racionalizações. Ele é escravo de um karma espiritual supostamente lançado sobre ele. Ele é vítima de uma crendice, de uma cultura. E como eu encontro gente assim na vida? Gente que me diz: olha, eu sou assim porque eu carrego um karma. Olha, eu sou assim porque eu carrego uma marca. Olha, eu sou assim porque eu fui determinado para viver desse jeito. E eu olho para a pessoa e digo: meu querido, minha querida, você está profundamente equivocado. Porque cada homem escreverá o seu próprio caminho com Deus na terra. Não há determinismos nem fatalismos. O que há é a possibilidade do Evangelho induzir ao seu coração uma fé tal que essa fé possa ser produtora de mudanças. E milagre não é só o aleijado andar, não. Um milagre muito mais extraordinário acontece nas ambiências do coração. Quando nós temos transformado o nosso coração de pedra num coração de carne. Quando nós temos a nossa consciência mudada e os nossos valores alterados. Quando nós temos a possibilidade de discernir e perceber que existe outro na existência. Que eu não sou só no universo e que o mundo não gira em torno do meu umbigo. Isso é milagre, meu amigo. Aquele homem se sentia incompleto, aquele homem se sentia incapaz, aquele homem se sentia esquecido, aquele homem se sentia expurgado.
Mas aquela mensagem era uma mensagem que chamava ele para perto. Aquela mensagem era uma mensagem que dizia que Deus o acolhia. Aquela mensagem era boa nova que dizia que em Cristo Deus havia se reconciliado com os homens e estava propondo a paz. E aquilo foi queimando dentro dele como um fogo. Aquilo foi aquecendo o seu coração. Aquilo foi reacendendo as suas esperanças, que eram só um montão de cinza. Aquilo foi reanimando a sua alma, que era como uma crosta de pedra. E de repente, por algum motivo, Paulo, olhando as pessoas, viu ele sentado no canto com a sua muleta, vestindo trapos imundos. Mas ele escaneou a alma daquele homem, e o texto diz, ele viu que ele tinha fé para ser curado. Não foi a fé de Paulo, foi a fé do homem. E a fé do homem estava depositada na mensagem, e a mensagem falava de Jesus. E Paulo disse, levante-se e ande. E ele se levantou e andou. Aquela mensagem havia produzido uma coisa que é fundamental. Ela havia produzido uma consciência de pecado. Sabe por quê? Porque eu e você nos achamos bons. A gente se acha legal. A gente acha assim, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo, eu não sou mesquinho, eu sou bom filho, eu sou um bom profissional, não adultero. Então eu sou um cara tão bacana, para quê? Para que eu preciso de Deus? Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele revela quem nós somos, e aí nós nos enxergamos conforme, de fato, a nossa alma é. E aí nós vemos as nossas ambiguidades, as nossas contradições, os nossos medos, as nossas interjeições, as nossas inconcretudes, as nossas desconformidades. A gente se olha e se percebe como alguém totalmente distante de Deus, e a gente diz, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso que isso mude na minha história. Foi o que aconteceu com aquele homem. A fé é esse elemento indutor. E a fé nessa mensagem, porque o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ele ouviu a palavra de Deus, um dínamo começou a ser ativado dentro dele, a sua consciência se acendeu, a sua percepção de pecado se aguçou, e ele disse, eu não quero mais viver assim, estou toda uma existência na frente desse templo de Júpiter, mas nada aconteceu. E hoje esses dois homens entram aqui e falam desse Deus que fez os céus e a terra, e fala desse homem que encarnou e viveu entre nós, e distribuiu princípios e valores para a vida. Eu quero viver desse jeito. Paulo disse, levanta e anda. Amém? Ele viu que tinha fé para ser curado. Qual é o teu aleijão? Onde está o teu aleijão? Ele é físico? Talvez não. Pode ser que ele seja moral. Pode ser que o seu aleijão seja espiritual. Mas uma coisa é certa, se você tiver fé para ser curado, você hoje entrou aqui de um jeito, mas vai sair de outro. E não por causa do pregador, mas por causa da pregação. Porque a palavra de Deus não volta nunca vazia. E ela produz o fim ao qual ela está sendo designada. A salvação proposta pelo Evangelho é uma salvação holística. Ela salva o corpo, a alma e o espírito. Quando aquele homem deu um salto, ele não deu um salto só curado da sua limitação física. Ele deu um salto para a vida. Ele deu um salto de consciência, que era muito mais importante. Ele deu um salto de reescrita da sua alma e de seus valores. Tudo nele foi alterado, nada mais foi como antes. Porque Deus não salva só o espírito. Deus está interessado no homem como um todo, porque o homem é um todo. Você não pode desassociá-lo em partes.
Em segundo lugar, eu quero lhe dizer que o Evangelho dá nova forma a toda e qualquer prática de fé a partir daquilo que Jesus encarnou. Veja aí, verso 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. O sujeito, quando disse: olha, aquele cara que fica lá na praça, rapaz, aquele aleijado de nascença, aquele pedinte, aquele sujeito que já devia ter feito não sei quantas oferendas a Zeus e a Hermes, aquele sujeito que já havia pedido tudo e feito todo tipo de barganha com o sagrado para ser curado com uma única palavra. Ele ficou em pé, recomposto de todo o seu drama e de toda a sua dor. O templo de Júpiter abrigava aquela religião que já estava constituída, e o sacerdote era o seu representante legal. E aquela, como qualquer outra religião, era uma religião de sacrifícios, era uma religião de oferendas, porque todo o grande sistema religioso, ele está composto dessas coisas. As religiões têm seus pontos de contato, todas elas têm pontos de contatos em comum. Pelo menos os 5 grandes sistemas são assim. E ali nós tínhamos algo que se projetava e que se parecia com a própria fé dos hebreus, porque havia o costume de oferecer o sacrifício, o costume de oferecer a oferenda, o costume de se pedir ao sagrado que o sagrado intervisse, de alguma forma se fazer uma barganha. Mas agora o sacerdote diz: olha, eu nunca fui capaz de fazer isso, mas eu me rendo a Zeus e a Hermes. Porque agora já não era mais Paulo e Barnabé. Agora era Zeus e Hermes. Porque na crendice, no mito, havia a história de que Zeus e Hermes haviam visitado a cidade. E era impossível 2 homens entrando do nada e curando um aleijado, que eles não fizessem essa correlação, que eles não criassem essa ponte, que eles não percebessem dessa forma. Ai, como isso é parecido com o nosso tempo. Ah, meus irmãos, porque quando o Evangelho não dá uma nova forma à fé, tudo que existe vira bizarrice. Ligue a sua televisão, veja o que se faz em nome de Deus. As práticas mais perversas e mais esquisitas e mais escabrosas são as coisas que acontecem hoje dentro de igrejas. Eu, quando assisto, é como se eu estivesse assistindo um show de horror. Eu me lembro que uma noite dessa, eu me acordei sem sono, e aí liguei a televisão, caiu num culto de uma igreja tal, e estava lá o mágico, estava lá o feiticeiro fazendo a sua mandinga, e com 5 minutos aquilo me deu um enjoo, porque aquilo é uma perversão do Evangelho. Aí eu troquei o canal e caiu em Harry Potter. Aí eu digo: pronto, vou ficar com esse, porque esse feiticeiro pelo menos me diverte, o outro me dá náusea. Olha, quando o Evangelho não ressignifica, não dá nova forma à fé, o que nós temos é religião, e religião mata. Mas o Evangelho se traduz em tudo aquilo que Jesus encarnou, e o que Jesus não encarnou não é Evangelho. E hoje nós estamos com os feiticeiros de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Netuno, todos do nosso lado. Porque há crendices que jogam búzios, há outros que creem e jogam cartas, e há outros que jogam planetas. Você escolhe o que é que você quer. É uma fé self-service. E no cristianismo nós estamos cada vez mais expostos a aberrações, a distorções profundas e perversas da doutrina, que tornam o Evangelho
uma fé tão distante que quando a gente prega o evangelho, as pessoas me perguntam, pastor, que nova doutrina é essa que o senhor está pregando? Eu digo, não estou pregando nova doutrina não, mano. Eu estou pregando o evangelho. É que como você nunca ouviu o evangelho, ele parece meio esquisito mesmo. É o espólio dos incautos, é o sujeito que tem que ir para a igreja sem carteira, porque senão ele volta nu. É uma mensagem que parece um supermercado, ela vai oferecendo a você como produto a resolução de todos os seus conflitos, de todas as suas questões e inquietações. É uma fé que produz uma barganha, você faz isso por mim, eu faço isso por você. É uma fé capitalista, porque você investe e tem retorno. E é um retorno que não tem nenhum tipo de investimento que dá, porque o cara diz assim, semeie que você vai receber a 100 por 1. Meu irmão, 100 por 1 não tem ninguém dando não. O chamado de Jesus era para mudar tudo isso. Porque a letra só virou o verbo porque o verbo se fez carne. Senão continuava sendo letra, morta. E o que Paulo e Barnabé naquela manhã foram anunciar não foi letra, mas foi a palavra. E a palavra e a letra são diferentes. A letra só ganha significado porque a palavra encarnou. Porque o evangelho dá essa nova forma a toda e qualquer prática, mas só a partir do que Jesus encarna. E o sacerdote veio de lá com aquele mesmo sistema hebreu de oferecer sacrifícios, de trazer ofertas, de dizer, olha, você que está aqui e curou o aleijado, vê se você purga também os nossos pecados. Mas só que os princípios e os valores que Jesus havia trazido eram outros. E eles não queriam mais viver pelas velhas práticas judaicas. Mas tristemente a igreja deixa a mensagem de salvação, igual aos Gálatas fizeram. Quando foram fascinados pelos judaizantes, deixaram o evangelho simples de Jesus e voltaram aos rudimentos do judaísmo. Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer que o evangelho está posto sobre o fundamento dos apóstolos. Mas eles são apenas meio, eles não são fim. Veja aí no verso 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando. Olha, para um judeu rasgar as suas vestes era um ato extremo. Era um ato de desespero profundo. Era um ato de alguém que se quer mostrar totalmente, profundamente indignado, revoltado, inconforme com aquela situação na qual ele se encontra. Mas nós dizemos que a igreja está construída sobre o fundamento dos apóstolos, é verdade. O fundamento dos apóstolos são as verdades de Jesus, mas eles são meio, eles não são fim. E ali eles queriam transformar as verdades de Zeus e de Hermes em fim, não em meio. E aí Paulo e Barnabé disseram, se a gente não tiver cuidado, a gente vai virar cada um uma estátua. A gente hoje vai sair daqui como Deus. Olha aí, que oportunidade melhor não seria? O que mais eu vejo é pastor querendo ser Deus. O que mais eu vejo é pastor querendo receber os louros. É a minha igreja. É o apóstolo fulano. É o ministério cicrano. É uma divulgação, é um marketing religioso para promover uma denominação, uma instituição, o nome de alguém, e Jesus não tem nada a ver com isso. O cara pega a Bíblia e tem lá, Bíblia fulano de tal, nome desse tamanho. Que é o comentarista da Bíblia. Daqui a uns dias desses vai sair a Bíblia Xuxa, a Bíblia Tiririca, você pode esperar. Vai sair porque as últimas que saíram aí já superou toda a bizarrice possível. E eu não sei como é que a imprensa bíblica do Brasil se presta a um desserviço desse, de publicar Bíblias com comentários de bandidos, de falsários, de gente que não precisa
precisa nem nós, como teólogos e como homens da religião, afirmarmos não. Basta você ir para a imprensa, e para a polícia, e para a justiça, e você vê quem eles são. São pastores alçados agora ao patamar de estrelas. São donos de igrejas. São igrejas que existem para viabilizar os ministérios das pessoas. Olha, eu quero lhe dizer uma coisa: igreja não existe para viabilizar ministério de ninguém não, meu irmão. Se você quer se realizar como ministro do evangelho, você se contente com problema, com dificuldade, com luta, com dor, com choro, com gente que vai lhe tratar de uma forma e depois das suas costas vai falar outra, com gente que vai embora e não lhe dá uma satisfação, com gente que você acolhe e depois esquece de você, com gente que você traz uma palavra e ele acha ruim e vai embora porque ele quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. Não tem nada fácil na vida pastoral não. Você ser tratado como se fosse ladrão, porque todo pastor é bandido, todo pastor é safado e todo pastor é ladrão. É isso que nos espera. E Jesus já tinha dito, através da própria Escritura, nós sabemos que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. É a igreja que 70% da arrecadação vai para pagar o pastor. Olha, eu sou empresário, a minha empresa não desvia 70% da folha para pagar os empresários, senão ela quebra. Se eu desviar 70% das minhas receitas para pagar os funcionários, eu quebro a minha empresa. Mas na igreja a gente consegue viabilizar o ministério do sujeito, tirando 70%, 80% da receita para o cara viver. E a igreja vive à míngua, e a igreja vive se arrastando, e a igreja não pode comprar nenhum giz para dar aula às crianças, porque não tem dinheiro. Olha, eu quero lhe dizer que isso não tem nada a ver com Jesus. Olha, eu quero lhe dizer que isso não tem nada a ver com o evangelho. Você que me escuta aí agora, pela internet, ou em DVD, eu quero lhe dizer, isso não é evangelho. Não se pode pregar o que não é fundamento, é verdade. Porque o que tem que ser construído em base sólida. E é o fundamento dos apóstolos. Mas o fundamento dos apóstolos está sobre a pedra angular. E a pedra angular é Jesus. Amém, queridos? Somos servos da igreja. Eu sou um servo da igreja. Estou aqui com a roupa diferente, mas eu sou o maître. O maître no restaurante é a pessoa mais bem vestida. Mas ele está ali servindo. Eu estou aqui paramentado pela tradição litúrgica da igreja, mas eu sou o maître. Eu vim aqui para lavar seus pés e cuidar da sua vida e lhe dar a palavra de Deus. Eu não vim aqui para ser exaltado, nem ficar numa vitrine. Eu tenho uma função. Há outros aqui que têm outras funções. Eu não sou melhor do que eles não são melhores do que eu. Cada um tem a sua função e o corpo funciona quando cada membro exerce a sua função. Amém? Na igreja de Corinto começou um movimento, porque tinha uma facção que gostava de Paulo, dizia, Paulo é o cara. Aí tinha uma facção que gostava de Pedro, dizia, não, Pedro aqui é o cara. E tinha uma outra facção que gostava de Apolo, porque Apolo era um cara que tinha um conhecimento profundo e tinha uma homilética privilegiada. E aí Paulo, escrevendo as cartas à igreja de Corinto, diz, quem é Paulo? Quem é Pedro? E quem é Apolo? Por acaso um desses três morreu por amor de vocês? Quem somos nós, se não servos da igreja? Mas hoje pastor anda de jatinho. Jesus andou com os pés rachados no São da Galileia. E os pastores hoje andam de jatinho, andam de Mercedes, moram em casas suntuosas. Para que você quer uma casa suntuosa se você prega que você aqui na terra é um peregrino? Se você diz que o reino de Jesus não é desse mundo, para que você quer tanta coisa? Você está pensando que vai ser feito o faraó, enterrado com as suas riquezas? É? Eu já fiz muito enterro, mas nunca vi defunto levando gaveta no caixão. Olha, o evangelho está posto sobre o fundamento dos apóstolos, mas eles são meio. E aqui está dito que esses homens se indignaram na mesma hora em que eles viram que estavam querendo ser alçados à qualidade de Deus. Rasgaram as suas vestes num ato extremo e disseram, parem com isso. Não há nenhum tipo de comparação, porque nós somos servos de vocês. Ah, se esse espírito retornasse à igreja. Ah, se pastor voltasse a ser servo.
Ah, se pastor entendesse qual é a sua função de acolher, de amar, de cuidar, de servir, de amar. Ah, se isso acontecesse. Mas o que nós vemos são pastores querendo ser servidos. O que nós vemos são pastores cada vez mais se diferenciando e tendo um patrimônio, e comprando terra, e comprando gado. Tem até um aí que diz que é o rei do gado. Ele tenha cuidado com esse negócio de chifre, que tem um inimigo dele que usa chifre. Talvez esses sejam muito semelhantes. Em quarto lugar, eu quero lhe dizer que o Evangelho é contra a cultura. É a ressignificação da consciência que estava aprisionada pelos mitos do sagrado. Quer ver aqui, verso 15? Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. O Evangelho é contra a cultura. Paulo disse, olha, não façam isso não, nós somos homens igual a vocês. Vocês estão vivendo nessa direção, vocês estão vivendo por essas filosofias, vocês estão vivendo por esses mitos, vocês estão vivendo por essas crendices, vocês estão vivendo por essas tradições, mas o Evangelho é subversão silenciosa, o Evangelho é contra a cultura, o Evangelho é contra fluxo, é ir na direção contrária, é metanoia, é mudança de consciência. E uma consciência que estava aprisionada a esses mitos do sagrado. Eles tinham aquela mitologia que estava impregnada, e você tem a sua também. Você tem a sua mitologia religiosa impregnada, e ela tem que sair da sua consciência para o Evangelho entrar. É por isso que Jesus disse, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? E só a verdade liberta, meu irmão. Não tem outra coisa que liberta a não ser a verdade. Centenas de anos de mitos, de filosofias, de crendices, de doutrinas, nunca haviam produzido nada. E eles pregaram o que precisava ser pregado, o Evangelho. Eles disseram, nós vos anunciamos a boa nova. E qual é a boa nova? Segundo Paulo, é que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões. Amém? Quero lhe dar uma boa nova essa manhã. Deus estava em Cristo. Cristo é a melhor tradução de Deus. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus age? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus trata as pessoas? Veja como Jesus as tratou. Quer saber o que Deus fala? Veja o que Jesus falou. Preste atenção no que Ele encarnou. E é isso que nos interessa. É isso que se aproveita. Todo mais vira história. Todo mais vira letra. E parte da letra inclusive morre. Mas tudo que Jesus encarnou vira chave de interpretação. Vira o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma doutrina. O Evangelho é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Amém? Esse é o seu nome. Esqueceram de pregar isso. Estão pregando outra coisa. Mas aqui a gente quer pregar a verdade. Eles disseram, nós viemos aqui para pregar a boa nova. Somos homens igual a vocês. Viemos pregar o Deus que fez a terra, os céus, o mar. E eles começaram a anunciar os valores de Deus. Meu querido, púlpito não é lugar de divertimento, não. Púlpito não é lugar de entretenimento, não. Eu fico muito triste quando as pessoas dizem, eu vou chegar atrasado no culto. Por quê? Porque no começo é o louvor. Aí a gente pode perder o louvor e pega a palavra, que é o importante. O mais importante do culto é o culto. Não tem coisa mais importante no culto. Todo culto é importante. E você perde o louvor, você perde um momento extraordinário do culto. Aliás, para mim, eu gosto mais do louvor do que da mensagem. Mas é uma pena que às vezes a gente vem assistir pregadores. A grande mensagem é aquela que se materializa no chão da vida, através da mudança da consciência de um coração quebrantado. Essa é a grande mensagem.
Essa é a mensagem que muda a percepção do mundo sobre nós. Essa foi a mensagem que Antioquia fez as pessoas dizer, olha, vejam como eles se amam. Não foi a mensagem de Paulo que diz, eu nunca usei de eloquência, apesar de ser um filósofo que estudou com Gamaliel, o maior sábio da sua época, apesar de ser um poliglota, apesar de ser um fariseu que conhecia profundamente as Escrituras, ele disse, eu nunca usei linguagem persuasiva. Ontem eu estava falando com os adolescentes, lá na catedral, e a meninada ria, e achava engraçado, e eu falei um assunto profundo, inerrância bíblica, mas todos eles entenderam. Porque o pregador tem que falar para o público que lhe assiste. Se são adolescentes é uma linguagem, se são adultos é outra. Se é a classe média é uma linguagem, mas se são pessoas simples é outra. Para que ele possa ser entendido. Amém? Púlpito não é lugar de entretenimento. E eu vejo os pregadores hoje tendo que fazer malabarismo para manter as pessoas. Aí o cara diz assim, pastor, na minha igreja eu tenho que fazer um negócio todo domingo. E uma invenção, eu tenho que inventar uma campanha, um negócio. E vez ou outra eu dou umas tremidas assim, uns negócios. Para o povo ver assim que está acontecendo um negócio estranho. Você está pensando que é brincadeira? O cara me disse isso mesmo. Aí eu perguntei, como é que você faz? Ele disse, eu faço assim. Aí o cara olha e diz assim, olha como ele está cheio do Espírito de Deus. Não está nada, ele está cheio de um espírito de porco. Está cheio de um espírito de comércio. Porque, meu irmão, quem faz as pessoas virem é Jesus. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você vem aqui, não venha para me ouvir não, porque se você vier me ouvir, você está perdido. Agora, se você reconhece que por minha boca Deus fala, venha para ouvir o Evangelho. Mas não venha para ouvir o pregador não. Porque o mito de pregadores não leva ninguém para canto nenhum. Daqui a pouco acontece alguma coisa com a minha vida, você se decepciona e vai embora. Ou você acha que eu sou perfeito e não cometo erros. Os que convivem mais de perto conhecem todos os meus erros. Os que são líderes e estão na minha casa conhecem todos os meus defeitos. Eu me antecipo, inclusive, para confessar alguns. O Evangelho é contra a cultura, é andar na direção contrária. Tem a ver com mudança de vida. E essa mudança de vida só acontece quando muda a consciência. Em penúltimo lugar, em quinto lugar, eu quero dizer que o Evangelho é radicalidade. É cisão. É escolha irrevogável. Ou ele fomenta a vida, ou ele provoca a morte. Verso 19. Diz o texto. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Você acha que tem algum pregador hoje que se a turma chegasse e dissesse, mano, é o seguinte, se tu continuar falando esse negócio, a gente te mata. Você acha que o cara continuava pregando? O cara ia dizer o seguinte, vocês querem que eu pregue o quê? Isso é feita a história do cara que foi contratar o contador. Aí chamou o primeiro contador. Tem contador aqui? Não. Algum contador aqui? Não. Só um. Um é pouco. Ah, é da igreja, então não tem problema não. Porque você pode lá fora ser esbofeteado, né? Aí chamou o primeiro contador. Cara com um currículo maravilhoso, pós-graduação e tudo mais. Meu filho, eu só quero lhe fazer uma pergunta. Tudo bem. Quanto é 2 mais 2? 4. Vai embora. Manda entrar o próximo. Aí entrou o cara de fora, mestrado na USP, sei quantos anos trabalhando na Deloitte, experiente. O cara olhou, disse, seu currículo é impressionante, muito obrigado. Mas eu só quero lhe fazer uma pergunta. Disse, qual é? Quanto é 2 mais 2? Disse, bem, depende. Às vezes é 4. Mas tem vezes que pode ser 5. E outras vezes pode até ser 3. Você vai embora. Entra o próximo. Aí entrou um cara desmantelado. Tinha feito supletivo. Sofrimento. Estudou de noite. Aquele cara assistia 2 aulas, faltava uma e foi. Ele passou no suplício. Experiência profissional, uma padaria. Ele disse, rapaz, o cara dono de uma grande indústria. Disse, meu filho, quero só lhe fazer uma pergunta. O seu currículo não dá nem para fazer um caldo.
Quanto é 2 mais 2? Aí ele disse, é fácil. Quanto o senhor quer que seja? Aí ele disse, está contratado, vá lá no RH. Hoje é assim. O cara prega no púlpito, ele desce, aí vem os diáconos e dizem, olha, o senhor não pode pregar isso não. Aí vem o presbitério e diz, olha, o senhor não pode dizer um negócio desse não. Aí vem a igreja e diz, olha, não é bom o senhor pregar isso não, que isso aí assusta os membros. E assustando os membros, eles vão embora. E eles vão embora, não dão dízimo. Não tem dízimo, não pode pagar, a gente fecha. Graças a Deus. Que aqui a gente prega o que Deus manda. Se você não gostou, meu irmão, me perdoe, me desculpe. Não é minha intenção lhe ofender, é minha intenção lhe dizer a verdade. É minha intenção que você ouça o que você precisa e não o que você quer. Se você quer ouvir o que você quer, aí você tem muita opção no supermercado da fé. Agora, se você vier para cá, você vai ouvir a verdade. E a verdade você vai ouvir conforme o Evangelho, e vai ouvir assim, ó, pregando e mostrando o texto para você conferir coisa espiritual com coisa espiritual. Aí alguém me disse assim, pastor, mas a gente está com dificuldade financeira. Eu falei, faz parte do processo, todo mundo tem dificuldade financeira. Mas pastor, a nossa é grande, pode ser até que a gente não tenha dinheiro para pagar o aluguel. Se não tiver, fecha. Mas fecha. A igreja não é minha. Não é problema meu. É problema dele. Eu já disse para ele. O problema do aluguel é seu. O problema de pregar só é meu. Então cuide para sensibilizar as pessoas ao compromisso com o Evangelho. Cuide para levantar gente generosa, responsável e consciente. Porque eu não vou ficar lá espoliando ninguém. Eu não vou ficar lá dizendo que você vai ser amaldiçoado porque não dá dízimo. Eu não vou ficar distorcendo a Bíblia dizendo que vai um gafanhoto comer as suas finanças. Eu não vou pregar essa bizarrice para você. Eu vou pregar o que o Evangelho diz. Aquele que semeou demais não teve em excesso. O que semeou pouco não teve falta. Dê conforme o seu coração e conforme a sua consciência. E faça isso com alegria, porque senão não serve para coisa nenhuma. É o sujeito que veio me perguntar, pastor, vou dar o dízimo do bruto ou do líquido? Eu disse, nem de um nem do outro. Fique com o seu dinheiro que Deus não precisa dele. Aí vem o outro, pastor, estou meio assim, né? Porque 13º, né, pastor? Eu digo, é bom, né? Eu mesmo não tenho. Mas eu tenho que dar o dízimo. Eu digo, você não, fica com ele para você. Para que você vai dar dízimo no 13º? Deus não precisa do seu dinheiro. E um casal que me procurou, marido e mulher brigando, porque o marido queria dar o dízimo e a mulher queria pagar a escola da filha que estava atrasada há 6 meses. Uma briga de foice. Aí vieram conversar comigo. Aí falaram. Aí no final disseram, o que é que o senhor acha? E naquela semana faltando dinheiro para pagar o aluguel. Eu disse, isso veio do céu esse negócio. E era o dinheirinho que faltava, ó. Aí eu disse, sabe o que é que eu acho? Aí o cara chega, cresceu assim, como assim, agora ele vai dizer, homem de Deus, você paga a escola da menina, deixa de ser louco. Você acha que Deus quer esse dinheiro? Você tem 10 reais aí na carteira? Tenho. Bote lá no culto no domingo. Agora, com todo o seu coração, porque Deus não aceita esmola. E eu e você temos a cultura da esmola. A gente dá esmola a Deus. Deus não quer esmola. Fique com a sua esmola para você. Quando você der, dê 50 centavos, mas dê de todo o seu coração e com a sua consciência que aquilo ali é a primícia. É o melhor que você pode fazer. Não faça conta nem contabilidade com o céu, porque você sempre vai sair perdendo, porque Deus não faz barganha com nada. Amém? Evangelho é radicalidade, é cisão, é escolha irrevogável. Ou ele provoca a vida, ou ele gera morte. Pegaram Paulo e disseram, olha, você não vai mudar esse discurso não. Chegou a moçada aí, o judaizante, essa turma não é brinquedo não, rapaz. É o BOP de Jerusalém que chegou. Eu disse, vou mudar não, vou continuar pregando tudo que eu sempre preguei na minha vida. Pegaram Paulo, deram uma camada de pau nele, pedra na cara, joga ele do lado de fora, o cara ficou lá. Está morto, deixa aí para os bichos comer. Aí chegaram os discípulos devagarzinho, olharam, coitadinho de Paulo, um homem tão bom. Aí Paulo tirou a areia da cara, vamos lá?
Vamos para onde? Vai fugir? Não, vamos voltar. Vamos continuar trabalhando com os discípulos. Porque o Evangelho ou gera morte, ou fomenta a vida. Porque ele muda a história e muda de dentro para fora. Amém? E eu quero saber até onde você vai. O seu Evangelho vai até onde? O seu compromisso vai até onde? O seu sacrifício vai até onde? Hã? Pensa aí, até onde você vai por Jesus? Você chega aqui no domingo, tudo pronto, arrumado, ar-condicionado ligado, cadeirinha para você sentar, tudo jóia, escolinha para o seu filho. O que é que você faz além disso? Será que é só isso? Você com tanto talento, você com tanta capacidade para ajudar, para a gente fazer tanta coisa aqui bacana. Uma igreja começando, tem 1 ano de vida. Em último lugar, eu quero lhe dizer que o Evangelho tem como fim último o discipulado. Porque a verdade só pode ser existencializada como tal no caminho. Veja aí, verso 21. Depois de Paulo levar essa surra, diz o texto, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Anunciar o Evangelho e fazer discípulos. Não há um culto que eu não falo sobre isso. Voltou para o mesmo lugar, encontrou ali uma igreja, porque a igreja tinha crescido não em cima da filosofia de Paulo, não em cima do exemplo de Barnabé, mas tinha crescido debaixo do poder de Deus. Agora, quantos querem ser discípulos? Quantos querem andar na verdade? Quantos querem sair da religião, dessa religião enlatada? E eu quero lhe fazer uma pergunta essa manhã. Quem é que caminha com você? Quem é que cuida de você? Quem é que te instrui? Quem é que te acolhe no teu momento de dor? Quem é que te apazigua? Quem é que te repreende? Te sacode? Te diz, não vai por aí não, que isso é caminho de morte. Quem é que faz isso? Ninguém quer discipulado, a gente quer viver um cristianismo impessoal. Estão aí as nossas oficinas, esvaziadas, pouquíssimos são os que querem. Oficina de vida, um lugar de cuidar de gente. Mas nós cremos que nós devemos insistir, e nós vamos insistir. E aqueles que querem mudar a vida, esses vão se chegar, porque o Evangelho tem como fim último o discipulado. Não há Evangelho se não há discipulado, porque a verdade só pode ser existencializada no caminho. Um dos efeitos verdadeiramente negativos da religião é que ela nos ensina que é uma virtude satisfazer-se com o não entendimento. Frase de Richard Dawkins, escritor daquele livro Deus, uma ilusão. E tristemente eu tenho de concordar com Dawkins nesse ponto. Os púlpitos das igrejas se transformaram em local de entretenimento. Ninguém quer mais pregar a verdade com medo de na semana seguinte não ter mais público para assistir à homilia. Ninguém quer confrontar ninguém com medo de que as pessoas se magoem, se frustrem, se entristeçam, se deprimam, tenham seus corações compungidos, quebrantados. Mas eu lhes pergunto, meus irmãos, diante de Deus a quem vou prestar conta de tudo que preguei nessa terra, que outra maneira há de pregar o Evangelho que não seja essa? Dizei-me, e eu a abraçarei. Falai-me como fazer tal coisa, e eu a adotarei daqui para frente. Pois eu confesso, eu estou cansado de falar as mesmas coisas, e não ter quem as queira ouvir. E quando as ouvem, não as querem praticar. Por isso eu peço perdão a você essa manhã, porque eu não tenho outra mensagem para pregar. Eu peço perdão porque eu não tenho como trazer o que você talvez gostaria de ouvir, mas o que você precisa ouvir. E eu lhe peço perdão porque eu não consigo torcer a verdade.
eu não consigo ser politicamente correto. Eu não consigo pensar numa carreira eclesiástica. Eu não consigo pensar que essa igreja poderia estar cheia e dando dinheiro, mas de gente vazia. Como disse Paulo, tolerem-me na minha loucura, suportem-me na minha ansiedade e na minha insanidade. Ajudem-me nos meus dilemas. Mas se eu prego a verdade e o Espírito Santo está comigo, ouvi-o e a vossa alma viverá. Em 18 de novembro de 1978, o reverendo James Warren, mais conhecido como Jim Jones, fundador da seita Templo dos Povos, levou 918 pessoas, entre elas 270 crianças, a cometerem suicídio coletivo, ao tomarem uma mistura de potássio, cloreto de cianeto e substâncias sedativas. Eis o que acontece quando um homem é alçado à categoria de Deus: fanatismo, manipulação, distorções doutrinárias, oportunismo, ingredientes bem conhecidos, formaram a mistura trágica que foi usada por Jones para enganar aquela gente e levá-las à morte. Mas hoje as pessoas continuam sendo enganadas, espoliadas, manipuladas, e tristemente continuam seguindo homens que se fazem deuses e não o Deus que encarnou como homem. É triste, mas é a verdade. Como bem citou Dom Evaristo Arnes, todo homem quer ser rei e todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Eu não tenho mais nada a dizer hoje, apenas que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus, amém.